Boa tarde, taverneiros e taverneiras, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, como falado na última semana, no último programa da Taverna, hoje iremos falar um pouco sobre a história de Vitória da Conquista. E para isso, contamos com um convidado ilustre. É uma honra receber aqui no programa Taverna Edilson Guzmão, que veio ajudar a gente a falar um pouco sobre essas demandas de Vitória da Conquista que não são atendidas, um pouco da história da nossa cidade, um pouco de sua própria história. E para isso, eu tenho certeza que ele vai agregar bastante na nossa conversa. Também está aqui hoje com a gente, de volta, Rodrigo Caon, que estava sumido, vai, Caon? Mas voltou, o nosso co-host e apresentador. Boa tarde, Caon. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a todos os taverneiros, né? Mais um sábado. Um prazer estar de volta, né? Depois de 2 finais de semana sumido aí, mas voltamos e hoje com a presença ilustre. Muito bem. Um ícone da nossa cidade, né? Está aqui nos prestigiando hoje. E conosco aqui, como falei anteriormente, o nosso convidado, Edilson Guzmão. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aqui o meu sonoplasta, o mais novo do Brasil. E boa tarde, Conquista, minha querida Vitória da Conquista. Pessoal, a gente vai entrar hoje em vários assuntos. Desde as demandas de conquista, desde o agronegócio e também um pouco da biografia do nosso convidado, que faça importante porque é sabido que ele é muito conhecido na cidade, mas tenho certeza também que existem pessoas que não conhecem do Edilson, um pouco da vida dele. E é por isso que a gente vai, na primeira pergunta, é uma pergunta direcionada a Edilson. Edilson, se apresente aí, me fale aí um pouco da sua história, fale para os nossos ouvintes, quem é Edilson Guzmão? Edilson Guzmão era um apaixonado por medicina, mas o projeto era meu, não era de Deus, então não deu certo. E aos 20 anos eu fiz curso técnico, né, técnico de patologia clínica, epidemiologia. E nessa época, há quase 40 anos atrás, a coisa era bem mais fácil. Você já saía de um curso técnico, Vinícius, empregado. Era uma coisa bacana. Hoje eu tenho visto a dificuldade que as pessoas estão concluindo os cursos e não acham emprego. Então é uma coisa triste para nós, entendeu? Então, com a conclusão desses cursos que foram feitos, eu fui contratado pela Fundação e Secretaria de Saúde do Estado para coordenar 29 municípios. Nisso eu tinha 21, 22 anos e peguei essa missão. E foi uma bênção, foi uma bênção. Só que após os 10 anos nesse batidão, nessa coordenação, nós recebemos uma portaria que só poderia exercer a função a qual eu exercia se tivesse o curso superior. Então eu não tinha. Aí a coisa ficou muito ruim para mim. Eu acabei indo para o café, né? Fui mexer com café no município de Encruzilhada. Fiquei mais quase 5 anos à disposição de Encruzilhada. Depois não deu para conciliar o café e essa função do controle de doenças epidêmicas, né? de controle. Na época a gente tinha muita endemia, surtos, tuberculose, difteria, coqueluche e tal. E então eu mergulhei no café e acabei abandonando o meu sonho, que era saúde pública. Aí nisso que aconteceu? Eu comecei a me aperfeiçoar não só no café, como também na nutrição animal. Sempre foi uma paixão muito grande por cavalo, boi e tal. E hoje eu permaneço na nutrição animal. A gente faz um trabalho bacana ali na ProLeite, orientando algumas pessoas com necessidade de orientação, de alguns iniciantes, nos criatórios de aves, gado de leite, corte, cavalos. E aí nós estamos nesse batidão aí. E recentemente, né, nós que gostaríamos tanto que Conquista viesse a avançar, e aí nós tivemos essa tragédia que foi perder Erzen, né? Para a nossa família foi um impacto muito forte, perder o Erzão. E hoje, com muita honra, com muito orgulho, eu peguei essa missão, esse projeto que eu vejo como um projeto de Deus. Porque se Deus não tiver um negócio, eu também não estou. Sim. Certo? Então eu vejo essa missão de tocar para frente. Vamos dar continuidade, vamos
Quem bem sabe sou eu, o sonho que Erzen tinha de ver essa cidade nossa crescendo, pujante, com empregos, quanto que ele lutou por isso. E nós vamos continuar nesse batidão. Vamos estar firme aí. Firme e forte. Com a ajuda de vocês, é lógico. O projeto é esse, né, Edilson? É isso aí. A gente percebe muito, Edilson, acho que os ouvintes também, né, no dia a dia, os cidadãos que moram em Vitória da Conquista sentem a falta da representatividade, principalmente a ala conservadora. Claro. E nesse ponto que, às vezes, a gente é meio irracional. Não sei se você vai concordar comigo. Porque se a gente pegar, por exemplo, cidades com bem menos eleitorado, consegue eleger deputados federais, e Vitória da Conquista, com um dos maiores eleitorados da Bahia, com 250 mil eleitores, não consegue. Temos um deputado eleito, mas de aspecto progressista, de esquerda. E quando a gente vai fazer uma análise do próprio site do TSE, vemos lá tem deputado da Bahia, deputado federal, eleito pela Bahia, com 50 mil votos. E isso no município com 80 mil habitantes. Vitória da Conquista, do tamanho que é, a capacidade econômica de Vitória da Conquista, seja o polo de saúde, polo educacional, a quantidade de gente, porque gente é importante no município, temos uma população grande, não somos uma cidade de pequeno porte, estamos enquadrados já pelo IBGE como uma cidade de médio porte. E a gente sente falta desses equipamentos, dessas estruturas, dessa representatividade que falta, que às vezes, quando tem, é pela esquerda. Isso. O eleitorado conservador de direita fica ao léu. Bolsonaro teve aqui Vitória da Conquista 90 mil votos. Então elege um deputado federal, só em Vitória da Conquista. Então, eu queria lhe perguntar sobre isso. Um pouco também. Temos projetos antigos, Edilson. Temos a barragem do Rio Pardo, que desde a época de Guilherme se fala, não sai. A duplicação da 116, mesma coisa. Os viadutos, né, do anel viário. E o aeroporto. E o aeroporto, o Erzen conseguiu trazer, através da sua capacidade de influenciar até dirigentes da esfera federal, que na época Paulo Câmara, ele teve muita essa influência dentro do governo Temer, salvo engano. Mas a gente sente falta nisso. E eu queria saber da sua opinião. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Os conquistenses ser mais representados, principalmente a ala conservadora. Você, como direitista. Há poucos dias eu tive uma reunião com Elomar, na casa de Elomar. E eu achei interessante porque tinha uma foto. E a foto dizia assim: sertão, estado sem governo e sem capital. Eu achei interessante porque há muitos anos eu tenho dito que nós temos uma Bahia desgovernada. Nós temos governo sim em Salvador e região metropolitana. Isso é fato. Então eu até me lembro bem quando o Neto é eleito o melhor prefeito do Brasil, ele sempre esteve alinhado, todo mundo sabe disso, com Jacques Wagner, com Rui Costa, então investindo tudo que pode em Salvador. Você chega ali em Lauro de Freitas, Feira e tal, você vê que é diferente. De Feira para cima você já vê que a coisa funciona. E aí o que acontece? Esse abandono no nosso sertão, isso é grave, gravíssimo. Como você falou, duplicação do BR-116. O quão bom seria para alavancar o nosso agronegócio, não só o agro, o comércio de Conquista, que atende em torno de 100 cidades, né, desse interiorzão que tem Conquista como capital. Eu me lembro quando o Erzen lutava por uma Bahia dividida, mesma época que dividiram o Tocantins, né? Que surgiu o Tocantins, era o quê? Era Goiás, não era isso? Era Goiás só. Tocantins. Goiás Tocantins. Então Erzen lutou para que isso existisse. Eu me lembro até que falavam muito que seria um estado pobretão, porque 80% dos recursos estavam no polo petroquímico. Agora, de que adianta 80% do polo petroquímico, mas nós não recebemos nada? De que, por exemplo, eu sou emancipacionista, como Erzen também era. Sim. Erzen lutou para emancipar José Gonçalves. O povo votou contra. Porque para os governantes da época, para aquela pessoa que não trata o município com seriedade, não é bom emancipar.
Mas se você olhar que nós temos aí em torno aí de 20% a 30% na zona rural, você vai observar o PIB de Conquista, que se jogar 30% para a zona rural, eles teriam uma assistência muito melhor do que tem hoje. Eu digo hoje, não é hoje. São décadas que nós estamos abandonados. E ainda mais essa situação gravíssima, que é a falta de representatividade política. Eu chego na Alba, cheguei até há poucos dias, até você emociona, você vê a bandeira do Brasil tremulando ali em cima, como tremula bonito, aqui muito vento em Salvador, e você não tem um representante de Conquista lá. Se tiver, a gente não conhece. Me perdoe os deputados eleitos. Mas nós não conhecemos ação nenhuma, cara. Nós tivemos agora aqui, não sei se vocês foram, um encontro para falar parabéns José Maria Areias, Maxi Tour. Esse homem é uma fera. Inclusive, ele teve todo o apoio, uniu as forças com Erzen, foi claro isso, porque a esquerda dizia que era sonho de boteco. Olha pra você ver que coisa interessante. Quando eles prometem a coisa não sai, vocês viram Jacques Wagner chegar e falar assim, olha, nós já vamos iniciar a obra da ponte para Ilha. Até hoje. Aí chega Rui Costa, parece que copia, fala assim, opa, agora chegou a hora. Nada. Jerônimo chegou agora e já fez o discurso, a ponte vai sair. Agora precisa de mais seriedade, mais compromisso com a coisa pública. Eu não estou falando só de esquerda, não. Tem gente de direita também que deixou muito a desejar. Você falou aí dessa questão de deputados, em nome de outros grandes deputados que nós tivemos, Raul Ferraz, Elcio Soares, aquela barragem de Anagé ali. Anagé e Caraíbas eram duas ruas. Hoje são cidades, graças ao investimento. Infraestrutura. Né? Graças à infraestrutura, o que trouxe a água para aquele pessoal foi uma coisa extraordinária. Viraram cidades. E um rio seco, que é o Rio Gavião. Agora imagine se você faz uma barragem no Rio Pardo. Abundante, né? Eu estava presente quando o Erzen levou o único pedido na inauguração do aeroporto. Presidente, nós precisamos de água. Porque a nossa infraestrutura deixa a desejar e as empresas não vêm para a Conquista porque não tem água. Não é água na torneira, não. Mesmo assim, falta em alguns bairros periféricos aí. Mas é água para indústrias que nós não temos. E a solução é o Rio Pardo. Nós devemos colocar ali mais de 500 mil de litros de água armazenado. E então, o que acontece? O que falta? Falta empenho. E com certeza, nesse mandato, se Erzen está aqui, antes de Bolsonaro sair, a gente tinha começado essa obra, porque ele chamou o Tarcísio e falou, é para fazer. Tarcísio estava com isso na mão, Tarcísio era o ministro na época. E você sabe que Tarcísio e Bolsonaro, o que eles prometiam, eles cumpriam. Uma capacidade técnica muito grande também, né? Tratavam a coisa com muita seriedade, né? Com muito zelo, respeito à coisa pública. Então hoje a gente realmente está precisando ver ação. Essas pessoas que estão aí precisam lembrar, não é só Conquista, não. Nós temos outras cidades circunvizinhas aqui que vivem, como eu tenho dito, eu falei em outros programas aqui, o povo está cansado de enxurrada de caridade em época de eleição. Aí é receita, é passagem para São Paulo, pau quebra. Está entendendo, meu irmão? E quando passa a eleição, some tudo. E o povo não aprende, infelizmente. Se bem que eu não culpo o povo, porque essas urnas eletrônicas, a gente sabe que tem sido assim, nós temos uma desconfiança enorme dos acontecimentos. Alvo de contestação, né? No Brasil inteiro, todo mundo sabe disso. Na última eleição de Erzen, foram mais de 100 vereadores que entraram com ações no TRE contra as eleições, porque uns tinham voto, depois daquele apagão não tinha mais. Tinha gente que tinha voto e na hora que passou o apagão, cadê o voto? O voto sumiu. Outros tinham uma quantidade de voto, a quantidade reduziu após abrir as urnas. Isso aí tem muita. Se for no TRE, pode pesquisar que está lá. As denúncias feitas por mais de 100 vereadores, mais 100 candidatos que foram prejudicados com isso. Então, isso, Vinícius, é gravíssimo. Essa questão da duplicação e o Rio Pardo, a barragem, esse aeroporto que já foi uma bênção, você vê o quanto ele tem crescido, você vê voos estão chegando,
já estão agora anunciando voos de carga. Rapaz, você não tem nem ideia do que é isso para uma cidade. O fluxo de pessoas indo e vindo, eu tive a oportunidade de pegar um voo recentemente e a estrutura do aeroporto é muito boa. É uma estrutura respeitável e proporcional ao tamanho da cidade. Né? E você tocou um pouco o assunto aí a respeito da barragem do Rio Pardo. E o mais interessante é que essa licitação municipal para a construção dessa barragem já foi vencida desde a gestão de Guilherme. Isso. Inclusive, foi feito estudo com Rui Medeiros, enfim. Então, você veja que não faz sentido. O que falta parece que é gente para estar lá e cobrar. Que a gente via muito isso na figura do Ezin, quando ele estava na frente do Executivo Municipal. Essa questão da cobrança, acho que é de vital importância. Eu acompanhei Ezin, né, desde o início da vida dele, acompanhei em tudo, mas eu não tinha ido em Brasília com Ezin. Quando eu fui convidado para ir em Brasília para conhecer o partido do presidente lá, que o presidente nacional, o Valdemar, me convidou, eu fiquei, por várias vezes, foram muitas emoções, pelo trato que Ezin recebia por aquela gente em Brasília. Como Ezin tinha um trânsito livre ali, as pessoas me achavam parecido com Ezin, vinham falar comigo, se emocionavam, diziam que as portas estavam abertas e tal. Então eu vejo que nós não temos representantes lá dentro não, cara, não tem. Você veja, o mesmo que o governo faz, a Via Bahia faz. Porque nós sabemos que a Via Bahia apareceu no governo de Jacques Wagner. Até diziam que ele era sócio, eu não sei, mas diziam isso. Era cogitado que ele era sócio da Via Bahia. Então fizeram um contrato sem ninguém participar de nada. Quem participou foi o governo, né? Na época, o governo da esquerda, que era Jacques Wagner, Bahia, né? E fizeram do jeito deles. Então tem tudo para todo mundo, mas para a conquista não tem nada. Veja quantos acidentes nessas guilhotinas que estão aí. Veja quanto prejuízo que já trouxe para nós. Então, você não vê ninguém levantar a bandeira, só José Maria. Aí ele faz um encontro, convoca, veio o presidente para dizer que a empresa estava tomando prejuízo. Aí até Dudé depois não estava nem programado para falar, mas ele se apresentou bem, se posicionou, dizendo que se está dando prejuízo, que vá-se embora. Põe dos pés e vai embora e abre para outra. Quantas estão querendo isso aí? Se está dando prejuízo, sai, entendeu? Mas o que acontece? Em um encontro desse, em prol da duplicação, não tinha nenhum representante político lá dentro. Teve José Raimundo, eu digo de conquista. Teve José Raimundo, subiu lá e falou, não falou porque foi, falou nada, cobrou nada, porque faz parte do mesmo grupo, da mesma situação, não cobrou. A prefeita estava em viagem, não pôde aparecer. Entendeu? Então, difícil, muito difícil a situação. Aí ficou o meu amigo José Maria Caires, que se posicionou muito bem. Ele é muito elegante, ele é muito sábio, entendeu? Tem uma bagagem enorme e foi um grande responsável pelo aeroporto. E por isso que o povo confia no que ele fala, e por isso que o auditório do SEMAI estava superlotado, que as pessoas acreditam em Zé Maria. Mas ele também, eu creio que saiu decepcionado, porque não foi. Eu pensei que ia anunciar, por tantas cobranças que já aconteceram. Teve uma última reunião que eu participei com Erzen, que ao cobrar, o que eles disseram? Prometeram para Erzen 36 quilômetros, porque a preocupação maior de Erzen era a Lagoa das Flores e o aeroporto. Então, 36 quilômetros você dividia meio a meio, ia dar até perto lá da Lagoa de Zé Luiz, ali chegando na Lagoa de Zé Luiz, e para cá iria bem além da Lagoa das Flores, já lá depois da Avinó, lá daqui em Planalto são 40, né? Planalto? São 40? 40. Daqui em Planalto, 40. Então, se botasse 15, já esse sufoco da chegada da cidade já seria amenizado. Mas ficou na promessa e foram-se embora. E agora nem promessa eu vi. Nem promessa teve. Não dá nem para sonhar, né? Então é gravíssimo, não dá nem para sonhar, Rodrigo. Entendeu, Vinícius? Então a gente fica preocupado com a situação de conquista, com a falta de representantes. Pô, era para estar ali em peso.
Inclusive aqueles deputados que vieram buscar em Conquista, votos em Conquista, eu não vi lá Elmar Nascimento, eu não vi lá Tiago Corrêa, eu digo os que foram eleitos, não estavam. Quem mais aí que foi eleito em Conquista? Da esquerda eu nem conto, porque não existe. Nem conta. A gente não conhece. Não conhece. É só a mala realmente de caridade, a enxurrada de caridade, e depois desaparece. Falta de respeito, uma coisa impressionante. Você quer ver uma coisa bacana? Eu estava como subprefeito sediado em Batipé. Então aquelas passagens de rio que deixa Cachoeira dos Araras, Salobro, Santa Rita, Olho d'Água da Serra, várias localidades ficam literalmente ilhados quando chove. Essas passagens de água é obrigação do governo do estado. Há poucos dias eu cobrei em uma reunião que nós fizemos lá com meu amigo, o vereador do PCdoB, Anderson. Eu falei, Anderson, está tudo em sua mão. Eu tenho aqui uma caixa de 300 litros dentro de Batipé. Por que o meu carro-pipa não pode encher aqui? É porque a rede... Troca a rede tem tanto vazamento que a água não chega lá. Vazando pela estrada. Não tem assistência devida, a Embasa trata com descaso extraordinário. A Embasa para Conquista não é só você ver esse esgoto correndo na cidade aqui, essa região aí sofrida como Batipé, por exemplo, sofre demais da conta com o tratamento da Embasa com eles. Aí diz, porque tem vazamento na estrada inteira. Inclusive, eu tive mais atoleiro provocado pela Embasa do que pelas chuvas lá. No Réveillon, daquelas chuvas torrenciais que nós ficamos lá atolados, o atoleiro que eu fiquei lá até quase meia-noite na Jurema, foi atoleiro provocado pela Embasa, não foi chuva. Agora a água não chega. Então troca a rede, cara. Ou então deixa a concessão para outro. Agora eles fizeram uma amarração tão do capeta, que se você for ver a concessão da Embasa, é para 2050. Vai lá ver como é que é. Vai mexer. Você vai ver a concessão da Via Bahia é para 2035, falaram lá. E um contrato feito às coxas, né? E feito na tora, que ninguém... E aí você não tem como cobrar. Cobre isso aqui, não está no contrato. Cobre isso aqui, não tá na pauta. Então você sofrendo, Rodrigo, e passando aperto aqui. Esse pessoal da Caatinga sofre demais da conta. Faltam 3 quilômetros de uma rede para chegar água em Cachoeira dos Araras. Nunca fizeram. Promessa. Eles fizeram lá 3 aguadas, botaram 300 placas. Eu fiz 19, não botei nenhuma placa. Entendeu, meu irmão? Então o que acontece? Eles jogam em cima. Eu queria dizer até um recado para esse povo, que pode ter algum deles aí que está ouvindo, ou algum chegado amigo. Rapaz, ninguém consegue enganar e mentir para a vida inteira. Meus avós já diziam, os seus também, que mentira tem pernas curtas. Sim. Então até quando que esse povo vai... Hoje eu estou aí pleiteando 2024 lançar o meu nome, que Conquista julgue, analise, para a gente realmente continuar vivo, tá certo? Mas o apelo que eu falo, que eu ia dizendo, que eu faço hoje, é que desde já, independente de qual é o partido que está aí no comando, que venha olhar para a nossa cidade. Eu não quero nem saber quem é que vai trazer. Que prometa e cumpra. Que aquelas promessas que tiveram aí de campanha, que venham cumprir, venham fazer alguma coisa, apareçam. Eu nunca vi um trem mais vergonhoso do que você ver Valdenor e Zé Raimundo tirando foto porque botaram cones na saída de Barra do Choça para desviar as carretas para a lateral. Você lembra disso? Parece piada, né? Você lembra? Parece piada. Tiraram foto, jogaram nos blogs, tirando retrato de um dos cones. Rapaz, que coisa ridícula. Erzen, quando o pessoal chamava, Erzen, bora entregar a ambulância, ele disse, não. Quem inaugura a ambulância é paciente. Erzen, bora... Não, moço. Isso é obrigação. Eu não tenho que estar tirando foto de ambulância, não. O povo precisa, vai lá. Entendeu? Porque cria o sensacionalismo, né? E sai no blog e emociona o povo. Emociona o povo, tira foto. Olha, chegaram os cones. Rapaz, que coisa ridícula. Que coisa terrível. Entendeu, irmão?
Então é disso que nós estamos precisando, atenção, né? Um holofote desse povo voltar para a nossa terra, para a nossa região, que é sofrida. O povo tem falta de tudo, falta tudo. O que Edilson fala aqui, todo mundo já sabe, né? Acho que o conquistense falta consciência política. Esse mal, Edilson, vai concordar comigo, não é do conquistense apenas, é do brasileiro. É a consciência política de saber o que é um deputado estadual, o que ele faz, quais são as competências e suas atribuições. O que é um deputado federal, o que ele faz, suas competências e suas atribuições. O vereador, um prefeito, como cobrar e o que cobrar. Porque quando você chega tem uma rua esburacada, não chega água na sua casa, iluminação pública, precisa saber a quem cobrar. Então você tem que saber quem está votando. E parece conversa antiga, mas é isso. Não tem o que falar. Precisamos de representantes e representantes da cidade. Pessoas que representam e propunham mudanças. E representantes conservadores, que é aí que estão escassos mesmo. Porque gente que se diz conservador, você vai concordar comigo, Edilson, tem muitos. Mas quem é de fato conservador, que vive, quem é de direita de verdade, são poucos. E o que bem tem são progressistas dentro do sistema. Então precisamos de consciência política no nosso povo. Nós aqui, né, nós três aqui, por várias reuniões já tivemos juntos presentes, a gente sabe que nesse meio que se diz conservador aqui em Conquista tem muita melancia, né, que é verde por fora e vermelho por dentro. É verdade. Então, eu acho que, como você falou, né, falta essa questão da consciência política para o conquistense, porque você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas assim, às vezes parece que o conquistense ele se sente numa capital para algumas coisas e uma cidade menor que também para outras coisas, né? E até sobre essa questão, como você citou comércio, você falou um pouco de sua biografia, queria saber disso o seguinte, você mesmo citou sua área de formação, sua área de estudo, depois você acabou migrando para o agronegócio. Qual seria o processo histórico que faz, como você já acompanha aqui essa terra há bastante tempo, Conquista ser um polo de educação de primeira qualidade, mas assim, o desenvolvimento técnico científico aqui na cidade é precário. Porque, assim, como você mesmo citou, né? Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que tenha de sua área de formação, ela conseguir exercer sua profissão aqui na cidade. A gente tem um comércio forte, a gente tem um agronegócio forte, mas, assim, essa questão mais técnica, essa coisa de formação é muito... Você passa perrengue até você conseguir se estabilizar. Em outras cidades, talvez até menores, você consegue ter um desenvolvimento mais forte do que aqui. Muito boa a sua pergunta. Deixa eu te contar uma história aqui. Você sabe que tudo que a gente consegue é com a política. Dr. Edivaldo Flores, deputado federal na época, foi prefeito de Conquista. Edivaldo Flores, que amava essa terra e que nasceu e criou aqui em Conquista. Ele enquadrou Conquista no polígono das secas. O que é isso, Edilson? Polígono das secas. Na época, você tinha a atenção da SUDENE, Superintendência, né, do Nordeste, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Então, a SUDENE voltou as atenções para a Conquista em cima dessa ação de Edivaldo Flores. Diziam que Conquista só precisava para criar égua. Conquista, entendeu? Conquista, por ser muito alto, o clima muito frio, então o pessoal tem dificuldade enorme com a pecuária. A maioria dos produtores de para Itambé, Itapetinga e tal. Então, aqui... quando a gente desce o Marçal é cheio de vaca mesmo. Então... Então, aqui a situação não era muito boa para isso. Então, com essa ação de Edivaldo Flores, chegou em Conquista a cafeicultura. E foi o avanço. Aí vem o que você perguntou. Por que a cafeicultura não deslanchou mais do que deveria? Foi uma bênção, foi uma maravilha. Está sendo até hoje. Hoje eu creio que o café de Conquista, eu vou chutar aí, mas eu creio que uns 60%, 70% vai para o exterior. Exportação. Entendeu? E ainda é muito forte. Ainda é muito forte o café. Eu tive a oportunidade de ir em plantação aqui em Conquista, na divisa Conquista e Barra. E a produção, parte era exportada.
É isso aí. E é um café, chama café refinado, café premium. Que, ou seja, é alta qualidade. Bebida dura e também o despalpado, né? Produtos sofisticados do agronegócio dentro da nossa cidade, que às vezes a gente não tem muito conhecimento. Então, a sua questão, eu vou chegar lá para não fugir o raciocínio, você me lembra aí, que é a questão técnica. Sim. Por que não foi mais avante? Os médicos investiram no café, eles tinham uma vaquinha, tiravam um leitinho, gostavam de ver galo cantando, vaca berrando, então eles tinham a fazendinha deles, mas não era lucrativo. Existe muito isso, você tem uma propriedade, porque você gosta, é um hobby. Então você gosta de ver boi berrando, galo cantando, você tem aquilo lá. Mas poderia ser muito mais produtivo se você buscasse o técnico. Olha quantos recém-formados de agronomia, de veterinária que estão por aí, desempregados em outras atividades, porque não tem oportunidade. Porque a falta de conhecimento vai do pai para filho e continua. Então, o vaqueirinho que tinha a vaquinha, daí a pouco, o cara pegou uma ruma de dinheiro, Banco Nordeste, financiamento, Banco do Brasil e tudo mais, comprou logo uma máquina, um trator. Aquele vaqueirinho que tirava o leite agora é tratorista. Aquele gerente da fazenda que cuidava de 4, 10 vaquinhas ali, agora é o agerente do café. É o agerento, né? E aí, você mandava um caminhão de calcário, o cara não sabia fazer uma vazão. Deixa eu encostar aqui que é pro povo ouvir que é real, é verdade. Você mandava o calcário, mandava o adubo, tudo coisa cara. O calcário é menos caro, mas o frete é caríssimo. Então você mandava caminhões e mais caminhões de calcário, mas o cara ia jogar sem saber fazer uma vazão. Então jogava na tora, certo? Então aí você mandava analisar e tal, fazer aquela correção e tal, mas você tinha um cara lá que não tinha conhecimento técnico. Aí diziam que o café era bienal, porque na época chovia muito. Nessa época lá, para você queimar uma coivara na roça de café aqui, era uma dificuldade. Chovia demais, então o índice pluviométrico de café, que vai aí para os seus 1.500, sei lá, 1.500 milímetros de chuva ano. Então o que acontece? Era estourado. Então você se dava o luxo de ter café bienalmente. De 2 em 2 anos você tinha certeza que tinha café. Um ano sim, um ano não, que já era muito ruim. Porque de repente você tem uma safra retada esse ano, o café cai de preço. Daí a pouco, o ano que vem, que o café estoura, você não tem café. É tão boa. Então o que aconteceu? Para que você tivesse uma normalidade disso aí, certo? Você partiu para irrigação. Quem tinha água irrigou. Quem conseguiu fazer uma propriedade menor, poço artesiano. Teve gente que eu conheço produtor grande aqui que fez um poço artesiano para cada quadra. Está lá em Mata Verde, junto à Vila do Café. Então, uma quadra com poço artesiano e além do rio. Quando o rio dá um problema, ele corre para o poço artesiano de cada quadra de café. Uma quadra tem em torno, lá na propriedade muito grande, tem em torno aí de suas 10 mil covas. Então você faz poços artesianos para atender essa coisa toda. Que também já foi uma falta de conhecimento técnico na época. Várias gambiarras, né? Porque se você tem um rio que poderia atender muito bem 200 mil covas, você plantava 500. Então aí vai faltar água. Inclusive para os povoados vizinhos. Aí vem rebelião dos povoados vizinhos, porque fica tudo sem água. Você, ao invés de estar puxando ali 4, 5 polegadas de água, você está puxando 12. Certo? E a exigência de café é muito grande. Então, uma roça grande que você joga aí em torno de 5 litros por dia, por pé, por cova. Então, se você fizer um cálculo do que você vai jogar em uma roça de 1 milhão de cova, como tem gente hoje com 1 milhão de cova, então era melhor o cara ter 100 mil covas bem nutrida, dando tudo que ela exige, dando tudo que ela precisa, ou então o cara queria dizer, não, eu tenho 1 milhão, eu queria tomar o risco e falar que tinha 1 milhão, mas não produzia por 100. Entendi. Esse é o problema. Se você tem recurso, tem água, tem tudo para sustentar 10 mil covas, faça só 10, faça 20, faça 30, nunca faça 100, porque no abandono não vai responder como deveria, entendeu? Entendi.
A mesma coisa para o gado de leite, sim, agora vamos para o técnico de novo. Então faltou o quê? Conhecimento técnico, faltou investir. Quando começaram a investir nos agrônomos, já tinham tomado muito prejuízo. E quando agora eu vejo a situação parecida, Vinícius, porque o que acontece? Eles estão arrancando o café e indo para a pecuária, para o leite, por exemplo. Sim. Mas continua no erro. Continua não buscando aquela galera que está na universidade e que ama o curso que está fazendo, que sai com vontade de trabalhar, mas não tem. Por que ele não tem espaço? Porque você vai... É como os administradores aqui, você pode ver as empresas grandes aqui. Era o pai, agora é o filho, é o neto, e o pau quebra e lá vai, entendeu? Então acaba faltando trabalho para uma área que iria aumentar. Não, faz todo sentido, porque assim, até fora dessa questão do agronegócio, né, tá nas empresas mesmo particulares aqui tem muito essa questão, os cargos são muito pela confiança. Tipo assim, eu confio em fulano, vou promovendo, vou dando um agrado, mas sempre ignorando a questão técnica. Isso. Independente da bondade do cara, às vezes falta conhecimento técnico, pode te alavancar muito mais. Ô Edilson, só interrompendo você um instante, mandar um recado aqui, Alexandre Sobrinho tá acompanhando a gente, ele tá lhe mandando um abraço. Alexandre Sobrinho, viu? Tá dando um recado. Alexandre, grande abraço, meu irmão, que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto. Recado dado. Pessoal, a gente já volta agora para fazer o fechamento, para continuar um pouco sobre a área do agronegócio. De técnicos. Do técnico, da parte técnica, né? Para fazer o fechamento desse argumento. Mas, enquanto isso, a gente vai chamar nosso intervalo comercial. Fica com a mensagem dos nossos patrocinadores. Fiquem espertos aí que vai ter mais. Você quer ver uma coisa interessante? Estamos de volta com a Taverna. Pessoal, aqui, uma honra estar aqui com o Edilson. Mais um programa Taverna, tá elucidando pra gente, né, um pouco da história dele, um pouco dos problemas que vivemos aqui na nossa cidade da Conquista. E vamos falar um pouco nesse final de bloco, um pouco sobre o agronegócio. Um questionamento, Edilson, até uma dúvida minha, né? É que eu falei que eu vim aqui para aprender também com você. Sim. Que se a gente pegar o PIB de Vitória da Conquista, 3/4 ali é comércio e serviço. Os outros, 1/4 ali fica indústria e agronegócio. E na tua concepção, por que o agronegócio ainda não tem essa participação grande no PIB de Conquista? O que falta para o agronegócio? Olha, tem crescido muito. Vamos primeiro à questão do leite. Mas tem crescido bastante. Hoje Conquista já está, aí eu creio, entre os mais produtores de leite da Bahia. Eu creio que ela está aí aproximando aí mas eu creio que o que, meu Deus? Vou botar aí uns 100 mil litros de leite mês. Eu creio que ela já está atingindo essa marca aí. Agora, poderia estar muito melhor. Nós do Norte e Nordeste, Vinícius, nós sofremos muito com a falta de conhecimento técnico e com a vontade de mudar. É aquilo que eu falei, a falta de conhecimento do avô contamina o filho e os netos. Vira uma cultura, né? Ah, não, meu pai fazia assim. É igual o povo do PT. Não, meu pai votava no PT, eu vou votar a vida toda. Eu já ouvi isso, não sei se eu já ouvi isso no campo. Comum. Não, meu pai votava, eu também vou votar nessa praga aí, nem que morra. Então vai, paciência. A gente tem que concordar, não é isso? É a síndrome do Tiririca, né? Então, eu contei aqui há pouco instante no intervalo sobre... Eu vou contar uma experiência que eu tive com... O povo deve conhecer, porque ele é muito conhecido em Jiquié. É da empresa Netão Calçados. Ele tem uma empresa de calçados. Eu já atendia Netão, porque ele tinha uma piscicultura. Rações de tilápia. A gente fazia orientação de tilápia lá para ele. Ele resolveu entrar no leite. Foi para lá, para Minas, Rio Pomba, Muriaé, aquela região ali, Leopoldina e tal, e comprou 260 vacas. E indo para o curral e pegando o proprietário de surpresa. O cara tirando leite. Rapaz, qual essa vaca aqui? Quantos litros? 30, 40. É pouca vaca, 35, ele viu tirando. Quando ele chega aqui, a vaca só dá 5. Não é cair 5, é cair 30. Olha que diferença. Primeiro, a adaptação, a viagem, o estresse, o ambiente. Eu estava dizendo há pouco instante, o cara profissional, ele bota uma musiquinha baixa. O que está entrando sem saber, ele bota cachorro latindo no gado. Ele bota um cara que amanheceu de ressaca xingando o gado.
O diabo da vaca pulou a cerca, o diabo do boi, o diabo do bezerro e tal. Então ele sai xingando todo mundo, ele bate no gado, ele grita o gado o tempo todo. Então isso aí estressa o gado e o gado diminui a produção. Isso é fato. Entendeu, Vinícius? Hoje a gente vê o pessoal indo muito para a ordenhadeira mecânica. E nós sabemos da dificuldade enorme da mão de obra. Mas eu creio que isso não demora. Eu acho que tem conserto para isso. Muitos jovens... Não está tudo perdido não, meu irmão. Eu conheço muitos jovens que estão querendo sair da vida do crime, querendo sair desse oba-oba que está aí, dos jovens. Do ócio, né? Eu me lembro quando eu falava que isso não ia dar certo, quando muitas fazendas fecharam, porque as esposas dos vaqueiros que vinham morar na cidade. Porque pregaram para eles que lugar de criança é na escola, concordo. Mas toda a região tem um produtor que você poderia colocar uma escola. Primeira coisa que eu fiz lá foi colocar uma escola. E interessante que eu consegui até em convênio com a prefeitura municipal. Na época o prefeito me mandava merenda escolar e tal, eu só arrumei o prédio e as cadeiras. Então isso pode ser modelo para muito produtor. Ao invés de você trazer a criança para cá, para uma escola, você leva a escola até ele com a ajuda do produtor, meu irmão. Isso é uma questão de diálogo e de alguém que queira envolver a sociedade nisso. E outra, que queira o bem do povo. Você sabe o que Erzen fez aqui, Vinícius? Não sei se você acompanhou. Erzen procurou qual era o melhor IDEB, a melhor educação do Brasil. Você sabe onde está, não? Deve estar no sul, né? Sobral, no Ceará. Sobral. E sabe o que Erzen fez? Foi para lá. E levou a equipe. Sabe qual foi o resultado disso? 270 não. Não vou chutar a quantidade de escolas, não. Mas uma grande maioria das escolas bateram o IDEB com Erzen, que nunca tinha batido antes. Bateu o IDEB em conquista. Sabe o que Erzen fez? Colocou o 14º salário para todos os funcionários da merendeira até o porteiro. Eu lembro que isso aí virou polêmica na época, porque assim, acho que o que ele botou só... Ele colocou metas para os professores fazerem atingir. Claro. Né? Isso aí virou polêmica, porque assim... E isso foi modelo de Sobral, meu irmão. Então, o cara dizia que Erzen não tinha experiência. Não é experiência que faz, não, meu irmão. O que faz é você ter boa vontade, seriedade com a coisa pública, tá certo? Amor a gente, ter cheiro de gente. Primeira coisa que eu vou fazer, meu irmão, você vai ver. O grupo de servidor público, ele tem por obrigação de tomar um curso de relações públicas. Porque eu vejo aqui secretário que não atende o telefone. Secretário de porta fechada. E o povo é que paga ele. O povo chega, cadê o doutor fulano? Com medo do cara, pô. Fala sério. Doutor Murilo foi um exemplo aqui, de porta aberta. Qualquer um chegasse lá, entra pra cá, meu filho, pai e tal, e tentava resolver da melhor forma possível. Um gentleman. Doutor Murilo Mármore. Que possa ser exemplo para os demais. Eu não digo todos não, porque tem aí muitos aí, fera. Tem muitos. Mas tem uns aí, meu irmão, que só Jesus na causa. E isso aqui eu não vou falar aqui no ar, não. Eu já falei para a prefeita. Eu falei, prefeita, como é que é isso? O cara é servidor público, que não serve para nada, não serve ninguém. Porta fechada. O telefone ele desliga. Como é que é isso? Não tem como. Então, para mim, é a questão mais grave para você fazer um bom governo. É você abrir as portas de verdade. Você fazer uma equipe que tenha o dom para cada... Para onde você pegou, meu irmão. Que você queira ir para realmente para fazer valer. Inclusive que preserve o nome. Quando me mandaram para o bate-pé, eu acho que teve até um... Eu não vou falar quem foi não, porque, né? Por questão de ética. Mas me falaram assim, Adilson, olha, você pode ficar tranquilo. Porque lá tem um rapaz lá, um assessor... A pessoa que me falou, tá ouvindo aí, tem um assessor que ele faz tudo. Você pode ficar em casa, só ir buscar o dinheiro. Eu falei, agora não conhece a peça. Eu nunca... Onde eu peguei para fazer valer... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem. Muita gente fala assim, teve um aí que falou assim, não vou votar em Adilson não, porque ele falou de vaquejada. Opa, glória a Deus. Falta só 2 minutos. A vaquejada é uma hipocrisia desses ativistas sem o que fazer. Porque o manejo do gado já é cruel. Um dia aqui nessa sala,
No intervalo ele perguntou assim: Adilson, você gostaria de sair correndo e um cara lhe puxar e dar uma queda? Eu falei: você gostaria de ser castrado e solto, sem nenhuma assistência, como vocês estão fazendo na Olívia Flores? Que era um deputado aqui, o assessor estava aqui e um vereador. Eles fazendo mutirão de castração e solta o animal sem assistência. Muitos animais morreram em lugar inadequado. Isso não é cruel, não, Vinícius? E outra, estava aqui o meu amigo Ebenezer, o dono da rádio estava aí. Sim. Eu falei: Ebenezer, você gosta de pescar? Ele disse assim: eu amo, eu gosto muito de carinhanha. É carinhanha que ele faz, né? Acho que é carinhanha. Aí eu falei: Ebenezer, qual é mais cruel? É um anzol que você joga para um peixe? Quando o peixe é grande, que ele engole o anzol, arranca as vísceras. Isso não é cruel, não? Então eu não estou defendendo vaquejada, eu estou dizendo que tudo é cruel. Agora, se você é ativista e você quer preservar os animais, pare de comer carne. Pronto. Porque você carregar um boi aqui para ir para o frigorífico em Recife, no Natal, na estrada, o boi que cai não levanta. Isso não é cruel, não, amigo? Agora, cruel é só a vaquejada? Por que o esporte, o laço duplo do Sul, é porque isso nasceu no Nordeste. E nós, nordestinos, somos os primeiros a levantar contra. Porque no laço duplo lá, que é muito cruel, o cara laça um bezerro pelo pescoço, outro laça pelas pernas, tem bezerro que quebra a coluna. Eu já vi aqui um produtor, que eu não vou falar também o nome, questão de ética, chipando o gado. Chipando porque teve muito roubo na fazenda. E tinha, no dia que eu cheguei lá, 3 novilhas com a coluna quebrada, tiraram pelo salva-vida do tronco, estavam lá com a coluna quebrada, uma subindo na outra quebrou. Eu já fechei o tronco, você bota o gado aqui, você bota um pau atrás, o boi dá um coice e quebra a perna. Então tudo é cruel. Se você vê a moda antiga de amansar um animal, como os carroceiros fazem para amansar um animal, é uma coisa absurda. Então eu estou vendo ali que o horário já foi-se embora. Que Deus abençoe a minha querida Vitória da Conquista e dizer que meu nome está à disposição. E estamos juntos e conte comigo sempre. Vinícius, parabéns pelo programa, parabéns por essa iniciativa, viu? Rodrigo também. E o sonoplasta mais novo do Brasil, Jonatas. Viu? Grande abraço para todos. Muito obrigado. Pessoal, só para fechar aqui o que Edilson falou, da questão da capacitação técnica, um exemplo é disso, que Romeu Zema fez lá em Minas. Para contratar os secretários dele, ele contratou uma equipe de RH de São Paulo. Quem escolheu não foi ele, nem ele que escolheu. Ou seja, pelas aptidões técnicas, falta isso. Gestão pública. O apreço pela coisa pública, igual o Edilson falou. Então, a gente tem que cobrar, tem que se atentar. E estamos finalizando aqui, eu vou dar meu até mais, depois vou passar para K1. Mas antes eu gostaria de agradecer a presença de Edilson aqui. Foi uma conversa muito instrutiva. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa, porque eu aprendi. Então, fique com Deus, até o próximo programa. Iremos estar aqui com o Igor Teles, um psicólogo, vai falar sobre a autorresponsabilidade e a ética das virtudes. Não perca, vai ser um ótimo programa. O tempo tá curto, né? Mas deixar um abraço aqui para meu tio José Paulo, também para minha namorada Bruna e minha sogra Vilma, que estão escutando o programa. Edilson, prazer. Prazer, irmão. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Jonatas. Até o próximo sábado. Até mais, pessoal. Valeu.